Hoje, o Em Foco é um assunto muito sério. Estou falando do nosso inimigo oculto, coronavírus, Covid-19. Muitas dúvidas têm surgido com as pessoas em relação a esse problema que nós estamos passando, o mundo está passando por esse problema. Mas hoje nós estamos aqui com o Dr. Jamil Milani, advogado trabalhista, que vai nos explicar como que vai ficar a situação, empregados e empregador. Tudo bem, Dr. Jamil? Tudo bem. É um prazer tê-lo no programa Em Foco. Obrigado, o prazer é meu. Explica pra gente, doutor, essa situação que nós nunca tivemos, que é uma situação inusitada, que nos pegou desprevenidos, o mundo inteiro. Como que fica a situação em relação ao trabalho? Empregado, empregador. Então, no Brasil, assim, houve muitas críticas, né? Mas a Justiça do Trabalho tem até que se modernizado. Então, nós estamos preparados para enfrentar isso no direito do trabalho. Está tendo muitas negociações, os patrões estão dando férias coletivas, férias individuais, estão fazendo banco de horas. Então está se modernizando a relação do trabalho. Os empregados não precisam ficar preocupados se vão ficar sem receber dinheiro ou não, porque se eventualmente ele tiver com o vírus, ele vai pegar um atestado médico, vai levar o atestado médico para a empresa e vai receber os primeiros 15 dias, ele vai receber pela empresa. Se ele ficar afastado mais do que 15 dias, ele vai receber pelo INSS. Então o empregado não vai ter prejuízo nenhum em relação ao salário. Se a empresa fechar, estão fechando vários shoppings, estão fechando lojas. Se a empresa fechar, então ela pode fazer um banco de horas com o trabalhador, pode dar uma férias coletiva. Então dá para resolver esse assunto dessa maneira. Então, porque existem 3 situações em que o funcionário possa faltar ou se ausentar do trabalho. Seriam os exames, né, o afastamento para fazer os exames, o isolamento e a quarentena. Isso. Todas essas hipóteses, ele vai ser remunerado nos primeiros 15 dias. A empresa paga, né? E se ele tiver um atestado que passe de 15 dias, o INSS vai pagar para ele esse período que ele ficar afastado. Não vai haver nenhum prejuízo nem para o patrão e nem para o empregado, porque tem essa possibilidade de ficar afastado pelo INSS. Se não tiver essas condições, né, como eu já disse, pode dar umas férias coletivas, pode fazer um banco de horas, pode trabalhar em casa. Muitos estão trabalhando em casa, né? A empresa Cosan liberou muitos funcionários para trabalhar em casa, através do computador, né? Aquelas funções que dá. Estão trabalhando em casa sem prejuízo nenhum também para a empresa e sem prejuízo para o empregado, porque ele trabalha na sua casa, através do seu computador, né, ou outros meios eletrônicos, né, ele pode trabalhar na casa dele também. Está sendo muito utilizado isso pelas grandes empresas, dos empregados trabalhar em casa também. O risco das atividades econômicas são do empregador ou do empregado? Sempre a responsabilidade vai ser do empregador. Por isso que ele tem esse privilégio de ele escolher a data das férias. Então, nesse momento, por exemplo, ele vai fechar a empresa dele provisoriamente, ele pode antecipar as férias, ele pode dar umas férias coletivas, porque não é o empregado que escolhe a época das férias, mas é sempre o empregador que escolhe. Então é uma oportunidade também agora de antecipar as férias, dar umas férias coletivas, porque a responsabilidade vai ser dele pelo pagamento dos salários, pelo pagamento dos aluguéis da loja que pode ficar fechada. Então ele que vai arcar com essas despesas provisórias. Doutor, falando em lojas, nós estamos com os shoppings fechados, os aluguéis são caros. Como fica também o empregador em relação a isso? Porque os 30 dias vão correr. Como que fica? Como que ele pode estar também resolvendo essa situação? Então, é um momento de negociação, né? Acho que vai ter que haver um bom senso de todas as partes, né? Do patrão, do empregado, do empresário que aluga imóvel. É um momento de negociação. Por exemplo, o próprio governo, ele vai liberar as empresas de não pagar o fundo de garantia nos próximos 3 meses. Então poderia fazer uma negociação entre o locatário e o locador, de suspender provisoriamente o aluguel ou diminuir o aluguel,
Então é um momento de negociação, né? É bom para a gente poder aprimorar essa parte de negociação e não só litígio, né? É um momento também de agora todo mundo aprender a negociar também eventuais acordos, né? Para resolver o problema. Agora, doutor, a gente vê que a lei trabalhista parece mais do lado do empregado. Mas como o empregador pode ficar sabendo se esse funcionário não agir de uma maneira honesta, tentando burlar a lei, tentando criar situações como se ele tivesse que fazer exames e não tivesse realmente passando por essa situação? A empresa, então, ela vai exigir um atestado médico, um atestado de comparecimento. Então, se o empregado vai fazer um exame, ele tem que pegar um atestado que ele compareceu para fazer o exame. Se ele tiver que ficar afastado 15 dias, vai ter que ter um atestado. Se for mais do que 15 dias, um atestado também. Então, a empresa sempre resguarda o direito de exigir do empregado o comprovante de que ele compareceu para fazer o exame ou de que ele está afastado, sempre pedindo o comprovante. Se o empregado burlar a lei, ele é passivo de uma justa causa, né? Por falsidade ideológica. Porque eu já soube de casos de pessoas que foram afastadas e foram para a praia, foram passear, estão achando que estão tirando férias. Isso. A Justiça do Trabalho tem entendido assim, se tem um atestado para ficar em casa porque está doente, depois posta no Facebook lá que está na praia, a Justiça do Trabalho tem aplicado a justa causa nele por falsidade ideológica. Então hoje as redes sociais podem servir como prova. Prova? Muitos, então, por isso, cuidado. Muitos entrega para a empresa o atestado e depois posta no Facebook lá na praia, né? Então isso judicialmente dá tem valor. Dá uma justa causa. Daí é uma prova contra ele mesmo, que ele não está doente, né? Ou está violando o atestado médico dele, que era para ficar em casa resguardado e está na praia. Daí isso é passivo de uma justa causa também. Então, hoje o Em Foco foi Justiça Trabalhista em relação ao Covid-19. Eu conversei aqui com o Dr. Jamil Milani. Muito obrigada, doutor. Esclareceu todas as dúvidas para o nosso público aqui em Foco. E vamos torcer para que essa fase passe o mais rápido possível. Todo mundo fazendo sua parte, né, doutor? Isso é um momento de negociação, né? Todo mundo negociando, entrando num acordo. O patrão não precisa brigar com o empregado, o empregado não precisa brigar com o patrão. É um momento de negociação agora. Então, hoje o Em Foco, Justiça Trabalhista em relação ao Covid-19.